vamos iniciar o primeiro módulo da disciplina de ensino de enfermagem, né, que nós vamos falar nesse primeiro módulo a prática da educação popular em saúde. Né. E aí isso é um tema de extrema riqueza dentro da enfermagem, porque nós trabalhamos com educação, além de saúde, né, a gente trabalha com a saúde, educação em saúde. E para trabalhar a educação em saúde, a gente precisa entender os processos diferentes teóricos, né, diferentes teorias que vão justificar a forma como a gente vai lidar. Então vocês vão ver que nos 6 módulos dessa disciplina a gente vai trabalhar primeiro entendendo um pouquinho a questão da educação popular em saúde, e aí depois vamos trabalhar algumas teorias, né, e aí a aplicabilidade dessas teorias dentro da nossa prática, com grupos terapêuticos, com dinâmicas de grupos e entre outras atividades que a gente trabalha, né, principalmente na questão da educação em saúde, ok? E aí o que é educação popular? Né? É muito mais que uma simples metodologia, né? Ela é pedagógica em si. Ela é uma filosofia de trabalho, tá? Que vai buscar um rompimento com as diferentes formas assistenciais mais duras, mais tradicionais e verticalizadas. A ideia da educação popular é o coletivo, é o contexto, é com todas as pessoas, a questão da troca de conhecimentos. Então, ela não é um conhecimento bancário que vem de cima para baixo, então do enfermeiro para o usuário, né? E sim uma troca de conhecimento. A gente sempre entende que toda pessoa tem um conhecimento, não importa o seu nível educacional, o seu nível social, ela tem um conhecimento já estabelecido. E nós, como enfermeiros, temos o quê? Trazer o nosso conhecimento científico e fazer uma troca de conhecimento para que aquele processo educacional possa repercutir ou refletir, né, numa melhora de qualidade de vida daquela pessoa que nós estamos atendendo, ok? E aí, a nossa principal referência como da educação popular, né, é o nosso educador Paulo Freire, né, que ele vem da sua pedagogia do oprimido, né, essa abordagem que ela trabalha dentro de uma ideologia de um diálogo horizontalizado e não verticalizado. Tá? Então, tudo que a gente vai trabalhar aqui é dentro da horizontalidade do cuidado. E na enfermagem isso às vezes tem uma certa dificuldade, né? Porque a gente tem a tendência a um atendimento, ok, atendimento clínico, individual, mas quando a gente vai trabalhar com coletivo, muito na lógica da palestra. Né? E sendo que a palestra, como? Se eu venho com a informação dada para a pessoa. E a palestra não é um problema. A questão não é a metodologia, é a forma como eu utilizo a palestra. Né? Então eu posso fazer uma palestra com troca de conhecimentos, ou com uma ideia mais de roda de conversa, né? Em que eu vou trazer os conhecimentos da pessoa, vamos dar um exemplo, uma questão de um grupo para pessoas com diabetes. Né? Então, muitas vezes eu ir lá falar sobre diabetes para essa pessoa que já tem diabetes há 10, 15 anos, não tem tanta validade. Agora, a troca de conhecimento, entendendo o que ela tem de conhecimento e eu trazer os conhecimentos, agregando a isso, né, isso vai dar muito mais riqueza para o cuidado daquela pessoa. E às vezes até porque as pessoas trazem ideias e conceitos culturais que vão repercutir com chás, com plantas, com outras técnicas de cuidado e que a gente vai ter que agregar esse cuidado que é cuidado popular, esse entendimento popular, por uma ideia um cuidado científico. Então, um não descarta o outro, até porque muitas vezes quando a gente impõe o outro, a pessoa não vai agregar isso para a sua prática, ele vai dizer sim, mas na sua vida ele vai continuar fazendo aquilo que ele sempre fez. Agora, quando a gente faz uma troca, e por isso aí a questão da ideia da pedagogia horizontalizada, né, a pedagogia popular, nessa troca de conhecimento. Todos os saberes são importantes dentro dessa relação, tá? Sempre trabalhando o quê? Na autonomia e no empoderamento do sujeito. Isso é de extrema importância. Aquela pessoa que a gente está cuidando, ela tem que ser empoderada no processo de cuidado, no processo de saúde de vida dela, né? E não tutelada pelos profissionais de saúde. Né? E que enfermagem tem isso? A enfermagem é um pilar dentro da educação popular. Né? Nós somos, principalmente na atenção primária de saúde, né, a gente tem um papel fundamental dentro desse cuidado, porque é onde a gente vai trabalhar principalmente dentro dos princípios do SUS, lembra? Integralidade, universalidade, equidade, e a gente vai trabalhar dentro da PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica. As estratégias de cuidado elas vão além da clínica, além de clinicar.
ela vai para a questão de prevenção, promoção, reabilitação, né, e a parte curativa. Então, todas essas etapas do cuidado, que vai além de eu estar lá no atendimento clínico de uma pessoa com diabetes, um atendimento clínico com uma pessoa com hipertensão, para a questão de prevenção, né, e aí a prevenção ao adoecimento e a prevenção ao agravo, promover saúde. Né? Então, e aí a gente vai usar para isso as técnicas, né, de troca de conhecimento, a partir de roda de conversa, a partir de grupos focais, a partir de diferentes, né, até de diferentes ações, ok? E nós, como enfermeiros, somos mediadores dentro desse processo. Né? Nós somos os profissionais dentro da atenção primária, lembrando lá das equipes de estratégia de saúde da família, nós somos um dos profissionais com maior referência para esse processo de cuidado, prevenção e promoção. Porque a gente planeja ações educativas, aí quando eu estou falando de educação, eu estou falando de educação relacionada à saúde, principalmente, né? A ideia de educação de saúde, com círculos de cultura, com ideias de convivência social, de interação social, de troca de conhecimento a partir de diferentes. Tá? Nós temos algumas experiências, né, tanto internacionais quanto nacionais. Né? Nas nacionais, a reforma sanitária brasileira, a criação do SUS em 88, né, que integra as ações educativas dentro do processo de cuidado. Né? E nas internacionais, principalmente na América Latina, a educação surge como um movimento social também. Especialmente nos países como Cuba, México, Chile, né, na ideia de democratizar o acesso à informação à saúde. Então, a ideia de educação popular tem o principal objetivo da democratização do cuidado, da democratização da informação, tá? De uma forma mais acessível, mais direta à população que a gente atende. E a gente não pode esquecer alguns marcos históricos. Né? Na década de 70, né, que é onde a educação popular em saúde nasceu, foi o princípio dessa ideia de educação popular em saúde. Apesar de eu ter dito para vocês, né, que a partir do SUS, que é de 89, né, a implementação do SUS, da Lei 8080, 8.142, isso se torna mais ativo no processo de cuidado, desde os anos 70 já se fala, né, na questão da educação em saúde. Então, a partir de 70 que surge, né, essa é a ideia, principalmente por causa do autoritarismo político da época, e aí a ideia de juntar as pessoas para fazer troca de ideias, troca de conhecimento. Então a gente começa a discutir saúde a partir do coletivo. Né? Sai do individualismo, do cuidado individual, para o cuidado coletivo. Tá? E aí vem várias, influenciadas por vários setores, né? Como a teologia da libertação, os princípios freirianos, né, da conscientização, entre outros. Na década de 80, né, com a institucionalização e o processo da reforma sanitária, então aí como vem a 8ª Conferência de Saúde e vem diferentes fatores que vão desembocar, né, na questão da Lei 8080 e 8.142, na criação do SUS e na própria Constituição Federal, né, ela vai se estabelecendo então como uma estratégia importante, de extrema importância no processo de cuidado, que vai além da questão, então, como eu falei, do processo de cuidado direto, né, à pessoa, para o cuidado coletivo, pensando que saúde, e aí vem o conceito, a mudança de conceito de saúde, que sai daquela lógica de saúde contrária de doença, e o conceito de saúde relacionado à qualidade de vida e aos determinantes sociais de saúde, que vai estar relacionado, então, ao indivíduo, né, a genética, as questões sociais, a questão de saneamento básico, a questão de trabalho, educação, entre diferentes fatores que vão relacionar. E para pensar a saúde dentro disso, eu tenho que trabalhar a questão de educação e saúde como dispositivo de extrema importância nesse processo, que aí eu vou trabalhar o coletivo social. Tá? Nos anos 90 para 2000, então, há um aumento, uma expansão do protagonismo comunitário, dos movimentos sociais e dos movimentos sociais de saúde. Né? Surge o primeiro programa, né, que é o PAC, né, que é o Programa do Agente Comunitário de Saúde, que vai depois se transformar no PSF, que é o Programa de Saúde da Família.
E esses programas, principalmente a partir do Programa de Saúde da Família, o PACS já também, né, com a ideia do agente comunitário de saúde, que vai para a comunidade, escutar a comunidade, ver as necessidades da comunidade, vai fazer interligação dessa pessoa com a unidade básica de saúde, e aí posteriormente vem a implementação do Programa de Saúde da Família com uma equipe mais completa, né, porque o PACS era só agente comunitário de saúde, o PSF vem a inclusão, além da agente comunitário de saúde, o médico, o enfermeiro, né, o técnico auxiliar de enfermagem, uma equipe, né, mais completa. E aí, como estratégia principal dessas equipes é a questão de educação e saúde como pilar no processo de cuidado. Okay? E aí se fortalece, então, dentro da atenção básica, a questão da educação e saúde popular. Okay? E aí, de 2010, mais ou menos, em diante, é os desafios e horizontes digitais, porque a gente começa também a entrar no mundo do digital. Então, aquilo que a gente fazia dentro de rodas de conversas mais pessoal, né, começa a surgir as outras estratégias também de educação e saúde popular a partir dos movimentos digitais, dos sistemas digitais, das tecnologias digitais, das plataformas virtuais, as redes sociais, que elas têm que ser parceiras, né? Nós temos que ser parceiros, nós temos que usar elas como instrumento do processo de cuidado, porque a tecnologia hoje ela faz parte da vida de todos, né? Ou da grande maioria da população, e aí precisa usar esse processo. Quais são os fundamentos teóricos? Né? A educação popular de saúde fundamenta-se em conceitos da pedagogia crítica, da aprendizagem significativa e da andragogia. A gente vai falar um pouquinho de cada. O que é a pedagogia crítica? Né? Ela é um pilar e aí ela configura como central Paulo Freire. Né? Que aí a ideia, essa teoria educacional contesta a tradicional do ensino anterior, aquele ensino conteudista, para um ensino mais construtivista, né? Onde não vem mais uma hierarquização do saber, né? Então, o detentor do saber para a pessoa que vai absorver aquilo, e sim da troca, né? A ideia principal daquela relação de troca. Né? Então, sai daquela ideia de educação bancária, né? De que tudo é dessa forma. Então, faz um processo de educação mais de não simplesmente absorver conhecimento, e sim trocar conhecimento e a partir da troca produzir um novo conhecimento. Tá? Essa é a ideia principal da pedagogia crítica. A aprendizagem significativa, ela veio concebida por David Altshuler, né? Ela defende a nova informação que só é aprendida de forma duradoura quando o indivíduo consegue relacionar de maneira não arbitrária. Então, quando ele consegue fazer essa relação direta daquele conhecimento com a relação da vida, é aquilo que vai se tornar uma aprendizagem significativa. Porque quando essa informação, esse processo educacional, ele vem e não vai interferir diretamente, eu não consigo relacionar com aquilo para a minha vida, isso ela vai entrar e vai sair e não vai ser absorvido pela pessoa. Então, para que o conhecimento seja real para aquela pessoa, ela precisa ressignificar ou dar um significado para aquele conhecimento dentro do seu contexto de vida. Para isso a gente precisa entender a cultura, conhecer a história daquela pessoa para que ele possa relacionar. E a andragogia, né, é a arte da ciência de ensinar adultos. Então ela vem com algumas características, que é autonomia, autodireção, então que é a ideia de que ele tem que se autodirigir. Então, quando eu faço o processo de educação e saúde, eu tenho que fazer com que a pessoa possa querer e possa querer modificar o seu processo, e não eu por ela. Tá? O uso da experiência, então a ideia de que aquilo que ele viveu tem um valor, então a ideia do copo cheio, né? Ninguém é copo vazio, todo mundo é copo cheio, e que a gente vai trocando. Tá? A prontidão para aprender, adulto se dispõe a aprender quando percebe que a relevância do conhecimento, então ele só vai querer aprender quando aquilo tem um valor para ele. Tá? E orientação para o problema. É centrado na resolução. Por quê? É a ideia da centralização do problema. Então, se o problema é esse, como eu vou resolver esse problema? Tá? Então, a sinergia entre esses três pilares teóricos, né, a crítica social de Freire, a relevância e a praticidade de Knowles, né, é o que confere à educação popular e saúde o seu poder transformador. Então, a relação desses três conceitos de uma educação crítica,
uma educação que tem sentido para a pessoa e que é transformadora para ela, né, ela vai dar, sim, ela vai ter então uma valorização muito maior nesse processo de educação e saúde. Quais são os princípios da educação popular em saúde? Então, primeiro, a participação ativa. Segundo, a valorização do saber local. Então, entender que aquele saber que a pessoa tem valor e é real. O diálogo horizontalizado e não verticalizado. E a transformação social, né, que aquilo qual é o objetivo? Que haja uma mudança, né, no comportamento que impacte previamente positivamente na vida da pessoa e da saúde coletiva, e um empoderamento comunitário, tá? Fazer com que esse indivíduo e essa comunidade, né, se sintam, né, pertencente àquele processo. Tá? Quais são as metodologias aplicadas na enfermagem? Então, como eu falei antes, no início, roda de conversa é uma das possibilidades, né? Então, porque a roda de conversa estimula a troca de experiência, identifica problemas locais e construção coletiva de soluções. Então, a roda vai fazer com que a gente traga diferentes percepções para um determinado problema. Oficinas educativas também é um outro instrumento que a gente pode utilizar, que é aprender a fazer, a ideia do aprender a fazer. Né? As campanhas educativas também, então, uso de mídias sociais, campanhas, diferentes campanhas, propagandas, né? Então, o que a gente vai fazer, às vezes, hoje, as novas tecnologias, o uso de Instagram, o uso de TikTok, entre esses outros instrumentos que também vão ajudar nesse processo. A ideia do amplo alcance, o objetivo é atingir o maior número de pessoas quando eu estou fazendo educação popular, né? Então, a ideia não é... Muitas vezes, aquilo que eu estou numa roda, ela vai se disparar como um multiplicador dentro desse processo. Tem uma mensagem focada, as campanhas são desenhadas para comunicar algo dentro de um problema específico, e a intenção de sensibilização é sensibilizar a comunidade para que haja uma mudança de comportamento. Tá? No contexto da educação popular, uma campanha não deve ser vista como uma atividade isolada, ela nunca pode ser pontual, porque ela precisa ser gradativa e processual. Toda ação ela tem que ser processual. Ir num dia e fazer uma atividade, a capacidade de relevância daquela ação vai ser muito menor. Ela precisa ser contínua, uma ação ela precisa ser contínua. O empoderamento da comunidade ela tem que ser processual. Tá? E a gente pode usar algumas ações, como a visita domiciliar, né? Permite aí sim uma avaliação mais individualizada dos riscos da saúde. Tá? E quais são as principais características da visita domiciliar? A avaliação individual, a relação do vínculo e confiança. Tá? Um ponto importante que eu sempre gosto de colocar é que quando a gente faz uma visita domiciliar, a gente vai para dentro do espaço do usuário. Quando a pessoa vai para o serviço de saúde, ela está dentro do nosso espaço. Então muda um pouquinho essa relação. Porque lá a pessoa mais empoderada é o dono do espaço. Não somos nós profissionais de saúde. Né? E a ideia de uma visita domiciliar é um acompanhamento mais contínuo também. Outras técnicas que a gente pode utilizar é o teatro educativo e as dinâmicas lúdicas, principalmente no cuidado da criança e adolescente. Né? O lúdico é de extrema importância como estratégia. A linguagem, né, com a criança e adolescente, ela é diferente da linguagem para o adulto e da linguagem para o idoso. Então, essa comunicação intergeracional ela é de extrema importância, a gente se adequar à realidade daquela comunidade, daquele ciclo de vida, se é criança, adolescente, adulto ou idoso, para que ela possa ser mais efetiva. Então, muitas vezes, uma ação, um linguajar que não está dentro daquele público-alvo que eu estou falando, ele vai ser pouco captado e pouco entendido. Tá? E aí a gente pode falar de algumas metodologias já enraizadas nos princípios pedagógicos que vão além da transmissão de conteúdo, tipo aprendizagem vivencial, tá? Que é o quê? Ao invés de eu falar sobre assuntos, as pessoas falarem sobre suas vidas e como situações que eles vivenciaram dentro daquela questão. Tá? Simulação de realidade, então eu posso também usar teatro, dinâmicas que vão vivenciar uma realidade para ver como se relaciona dentro desse processo. A expressão de diálogo e o engajamento lúdico que eu falei anteriormente. Ok?
que esse é o ponto mais importante e existe alguns planejamentos, dentro do planejamento e avaliação de ações educativas, né? Alguns instrumentos que vão avaliar isso. Então, a efetividade. Existe o plano de ação, que eles vão definir objetivos e metas que a gente precisa cumprir. Existe a matriz SWOT, né, que identifica forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que ela vai determinar o que são potencialidades, fragilidades, né, os indicadores de desempenho e o monitoramento e reavaliação dessa ação educativa. Quais são os impactos, então, para a gente finalizar esse módulo? A redução da incidência de doenças preveníveis, tá? O fortalecimento do vínculo da comunidade com o serviço de saúde, a maior adesão de campanhas de vacinação e tratamento, entre outras, tá? A formação de líderes comunitários e multiplicadores de informação, a ideia de a informação ela tem que ser ramificada, né? Então a gente nunca vai atender todo mundo, mas em um momento, mas aquilo pode ser multiplicado. E a promoção de autonomia e empoderamento e participação social, tá? Certo, gente? Muito obrigado. Até o próximo módulo.